Se você pudesse nesse momento estar fazendo algo que realmente ama, o que seria? Seria fazer exatamente o que está fazendo agora? Se a resposta for não, eu tenho uma pergunta para você. Qual é o seu sonho? O que você respondia quando te perguntavam o que você quer ser quando crescer? O curioso é que grande parte desses desejos de infância permanecem dentro de nós por muito tempo. E muitos são sufocados por crenças limitantes cultivadas ao longo da vida. Crenças que te fazem acreditar que você não é capaz, que realizar sonhos não é para todos, que não é para você. Sonhos podem se tornar realidade, mas o primeiro passo para isso é responder essa simples pergunta: qual é o seu sonho? Saber a resposta não será o fim das suas buscas, mas o ponto de partida para várias outras. É por meio dela que seus desejos encontram um caminho para se tornarem realidade, que os sonhos encontram um campo das possibilidades. E você? Tem sonhado com o quê? Quais são seus planos para chegar lá? Ficar parado não vai te trazer nenhum resultado diferente do que está tendo agora. Como dizia Einstein, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Sonhe, experimente, faça o novo, erre, aprenda com os erros, ganhe experiência, persista, realize. Lembre-se, você é o único responsável pela realização dos seus sonhos, mas você não está sozinho. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Depende aí do horário que você está assistindo essa videoaula. Videoaula que é o vídeo 1 do estudo dirigido 2, que o tema dele é fluxograma. Ok, pessoal? A gente vai introduzir ao conceito de fluxograma como uma das estratégias de representação de algoritmos. Ok? Estou aqui gravando em Belo Horizonte e essa videoaula, na realidade, esse estudo dirigido, ele terá 2 vídeos. Ok, pessoal? Esse primeiro vídeo, eu vou apresentar uma contextualização da utilização do fluxograma, vou dar exemplos, vou falar sobre a ferramenta Microsoft Visio para a utilização para a construção de fluxogramas, e vou dar um exemplo como se fosse o nosso Hello World de programação para o nosso ambiente Microsoft Visio para a construção de fluxogramas, ok? E no segundo vídeo desse estudo dirigido, o objetivo será dar um problema mais complexo para a gente poder resolver utilizando fluxogramas. E esse problema mais complexo eu vou discorrer sobre o tema de condicionais, fluxos decisórios. E aí sim, irei formalizar para vocês esse conceito de condicional de fluxos decisórios. Tudo bem, pessoal? Bom, algoritmos, como nós vimos, ele pode ser definido como um passo a passo estruturado para resolver problemas de forma a garantir a repetibilidade dessa solução. E aí a gente viu algumas estratégias de representação de algoritmos. Okay? Primeira estratégia que nós vimos, descrição narrativa, que se utiliza de linguagem natural. No caso, nós brasileiros, nascidos aqui no Brasil, linguagem natural é o português do Brasil, para resolver esses problemas de forma estruturada, passo a passo, estruturado, resolver o problema e garantir a repetibilidade da solução. Vocês viram, entre outras coisas, que o miojo, o modo de preparo do miojo é um algoritmo. Vocês, inclusive, tiveram que validar isso no primeiro ponto de controle. E vocês ainda viram que uma receita de bolo é um algoritmo. E a gente teve a oportunidade de resolver uma série de problemas utilizando a descrição narrativa. A descrição narrativa, então, foi a primeira estratégia de representação de algoritmos que nós vimos. Essa, uma estratégia que é muito próxima do português. A gente pegou o português e a gente estruturou ele,
né? A gente fez um passo a passo, a gente estruturou ele de forma a resolver um problema e garantir a repetibilidade dessa solução. Agora nós vamos ver a segunda estratégia de representação de algoritmos. A gente vai utilizar fluxograma para representar esses algoritmos. A gente vai resolver problemas por meio de fluxos. E vocês vão ver que vai descrever um passo a passo, estruturado, e vai garantir a repetibilidade dessa solução. A gente vai resolver esse problema utilizando os fluxogramas. Os fluxogramas, eles são desenhos. Ele tem uma representação visual de forma que eu consiga estabelecer fluxos e com uma taxonomia qual eu vou conseguir representar os elementos dessa resolução desse problema. Vocês verão já já isso, ok? E a terceira representação de algoritmo, que nós não vimos ainda, mas que a gente verá nos próximos estudos dirigidos, que é utilizando linguagem. E aí vamos dividir entre pseudocódigo, ou português estruturado, ou Portugal, e a linguagem de programação C. Como vocês puderam observar, inclusive em um desafio que eu passei para vocês, existem centenas de linguagens de programação. Qualquer um pode ir lá e criar sua própria linguagem de programação. A gente viu as principais linguagens de programação, das quais eu destaco, nesse primeiro momento, a linguagem C, a linguagem C#, a linguagem C++, a linguagem Object Pascal e a linguagem Java. Existem centenas, mas destaco essas, principalmente porque são essas que vocês vão lidar no período aí da sua graduação. Mas qualquer pessoa, como eu estava dizendo, pode ir lá e construir uma linguagem, desde que ele construa o interpretador dessa linguagem dentro do computador. E aí vocês terão condição de fazer isso, em especial vocês que forem estudar linguagens formais e autômatos, uma das disciplinas que vocês terão na matriz curricular do curso de Ciência da Computação. Tudo bem, pessoal? Então, fluxograma é uma forma de representação de algoritmo utilizando imagens, utilizando fluxos, que é o que mais vai me interessar nesse primeiro momento aqui. Tudo bem, pessoal? Nós iremos utilizar a ferramenta Microsoft Visio para poder construir esses fluxogramas dentro do computador, mas existem diversas ferramentas, ok? Eu vou utilizar porque é a ferramenta que eu acho fácil de utilizar, é uma ferramenta que não dá pau, uma ferramenta que me dá um suporte muito bom, e para nós, alunos da FAGOC, colaboradores, profissionais, professores, essa ferramenta é de graça, tudo bem? Ela é de graça para a gente. Então, eu vou utilizar. Essa ferramenta está inserida no programa Microsoft Medium, que nós estamos inseridos, e que a gente pode emitir licenças gratuitamente. Basta ser aluno ou professor da FAGOC. Tudo bem, pessoal? Eu vou projetar a minha tela. Vocês irão ver o software que eu uso para fazer essas transmissões, porque eu estou apenas com um monitor aqui. Sempre que eu estiver viajando, vai ser esse ambiente que vocês verão na construção dos meus vídeos e na construção das minhas videoaulas, inclusive as lives. Em casa, eu tenho múltiplos computadores, então vocês não enxergam isso. Ok, pessoal? Mas não tem problema nenhum vocês enxergarem. A última versão do Microsoft Professional Visio é a versão 2019, a versão que eu mais gosto, a versão Professional, e o custo dela, vocês vão observar, é de R$ 2.699. Mas, como eu disse para vocês já, essa ferramenta, para nós, ela sai de graça. Ah, não gosto da Microsoft, uso Linux, não tem problema nenhum, pessoal. Você pode utilizar a ferramenta que você quiser. Eu, nos meus vídeos, vou utilizar a Microsoft Visio, ok? Visio, óbvio, não funciona no Linux. Você vai ter que encontrar uma ferramenta que funcione e que construa fluxogramas lá no Linux, tudo bem? Bom,
Assim que você instala a ferramenta, assim que você faz a instalação da ferramenta, você verá essa tela. A Microsoft Visio é uma ferramenta de desenho, tá, pessoal? Ela não vai executar os fluxos, e ela faz uma série de outros desenhos. Vamos clicar aqui em novo, você pode ver todas as opções que ela consegue fazer. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar fluxograma básico, tá ok? Que é o necessário nesse momento para a gente poder construir os nossos fluxogramas para resolver problemas algorítmicos, tudo bem? Mas faço o destaque aqui do diagrama detalhado de redes e do diagrama básico de redes. Se vocês fizerem a disciplina de redes comigo, vocês verão que eu farei projetos de ambientes de rede utilizando esses dois diagramas aqui. A ferramenta Visio, então, ela é uma ferramenta de desenho, ok? Ela faz desenhos, ela não irá executar fluxos, muito menos executar simulações nesses ambientes de rede aqui, tudo bem? Ela é uma ferramenta de desenho. Vocês verão outras ferramentas que, além de fazerem o desenho, permitem a execução, no caso de fluxograma, dos seus fluxos. Não é o caso dessa ferramenta. Repito, essa é uma ferramenta de desenho. Ok, pessoal? Bom, eu volto aqui para mim porque eu gostaria de lembrá-los da infância de vocês. Não sei se vocês, quando vocês estavam em idade escolar, fazia lá o seu ensino médio. Eu cheguei a ver isso até lá no ensino básico. Vocês lembram daquelas réguas que eram chamadas de gabaritos? Pois então, pessoal, por que eu gostaria de lembrar isso de vocês? Eu estou pesquisando aqui para mostrar para vocês essas réguas chamadas gabaritos. Deixa eu apresentar para vocês. Vou jogar aqui na minha tela. Pesquisei aqui no Google, régua gabarito, vou botar fluxograma aqui. Algum de vocês tiveram réguas parecidas com essas daqui? Alguém lembra dessas réguas aqui? Por que eu estou questionando isso para vocês? Se vocês lembram dessas réguas, vocês vão lembrar que essas réguas eram utilizadas como gabaritos para vocês fazerem desenhos. Fazerem um círculo, fazerem um quadrado, fazerem um retângulo. Mas, na realidade, essas réguas eram gabaritos para a construção de fluxogramas, para que o seu desenho ficasse mais bonitinho. Claro que na nossa infância a gente não aprendeu fluxograma da forma que eu vou apresentar para vocês, para resolver problemas algorítmicos e tal. Mas essas réguas eram utilizadas para você desenhar no seu caderno. E essas réguas eram gabaritos para fluxograma. Se vocês observarem aqui dentro do Microsoft Visio, o Microsoft Visio propõe uma série de imagens, ícones, que vão ser a representação taxonômica para resolver problemas utilizando o fluxograma. Eu irei apresentar para vocês os 6 principais desenhos ou ícones para a resolução de problemas algorítmicos. Esses são os ícones que nós vamos precisar usar no contexto da disciplina de algoritmos e técnicas de programação. Ok, pessoal? Aí há uma diferença básica do que vocês verão no livro. Eu vou passar alguns capítulos do livro do Manzano, o livro Algoritmos, para vocês estarem lendo. E lá vocês vão observar, no primeiro capítulo ele já apresenta isso, uma diferença nos ícones da taxonomia utilizada no fluxograma. O que é taxonomia? É a representação visual daquilo que a gente vai utilizar para resolver problemas utilizando o fluxograma. Então vocês vão observar, e aí observem aqui no meu Microsoft Visio, vocês vão observar que esses ícones, eles existem, esses principais que eu vou utilizar com vocês, eles existem, só que o livro discorre e apresenta outros ícones, ok? Eu não irei explicar,
Por que o livro ele discorre em outros ícones? Porque o livro quer dar mais detalhamento ao processo de fluxograma. Não é o que eu quero fazer. Eu quero mostrar o fluxograma como uma ferramenta para resolver problemas, para resolver algoritmos, ok? Apenas isso. Mas no livro, vocês verão um detalhamento maior. Vocês vão ler e vão entender esse detalhamento. Mas o que eu vou explicar aqui serão esses principais ícones que com eles vocês conseguem resolver qualquer problema que forem apresentados a vocês. Tudo bem, galera? Eu inicio aqui com o início. Entendam, pessoal, todo programa tem que ter o seu início e tem que ter o seu fim. Aqui, no fluxograma, o início e o fim têm a mesma representação. A diferença é o que está escrito dentro. Quando eu tenho início, eu inicio com início. Quando tem fim, eu finalizo com fim. Ok? Esses dois ícones, essas duas imagens, então, elas vão existir em todos os fluxogramas que vocês forem ver. Porque todo fluxograma tem que ter início e fim. Minimamente, pessoal, não faz sentido um fluxograma sem início, sem fim. Eu tenho que saber quando ele inicia e quando ele finaliza. E se ele não finalizar, que pode ser que isso aconteça, ele vai ficar num looping eterno. Ele vai ficar executando em looping enquanto o programa ele existir. É como se eu iniciasse a execução de um programa e ele não finalizasse nunca mais. Ok? Pode acontecer isso? Pode. Não é o caso aqui nos problemas que a gente vai tratar, em especial nessa parte inicial do meu programa. Faço aqui, deixa eu tomar um pouco de água. Faço aqui uma consideração, ok? Vocês verão outras ferramentas, ou até mesmo quando eu for fazer o desenho em sala de aula, e por isso que eu apresento duas formas de representação do início e do fim. Vocês verão o início como sendo um círculo, ok? E vocês verão o fim como sendo um círculo, mas um círculo pintado, achurado. O início, um círculo sem nada, e o fim, um círculo pintado, totalmente preenchido, achurado. Tudo bem? É uma outra representação que existe também. Bom, próximo símbolo que eu vou mostrar para vocês é o símbolo de entrada de dados. O que é entrada de dados, pessoal? Tudo aquilo que entrar na fronteira do meu sistema será uma entrada de dados. Um exemplo, o sistema tem que capturar a idade do usuário. A entrada da idade do usuário é uma entrada de dados. Quando o usuário digita do teclado e dá Enter, aquilo é a entrada de dados. O símbolo da entrada de dados é um retângulo com essa orelhinha aqui. Tá ok? Eu tenho ainda a saída de dados. A saída de dados é tudo aquilo que sai da fronteira do meu sistema. Vamos dar um exemplo aqui. Se eu tenho que informar que o usuário é maior ou menor de idade, eu vou ter que imprimir na tela maior de idade ou menor de idade. Isso seria uma saída de dados. Esse ícone aqui, ele parece uma folha. O objetivo é que vocês entendam que isso aqui é como se fosse uma folha impressa mesmo. Você vê que isso daqui é uma saída de dados, como se fosse uma folha de um computador, uma folha de impressão que foi rasgada aqui. Tudo bem? Essa, então, é a saída de dados. Um outro muito importante para a gente aqui é o processo. O que é processo, pessoal? É um elemento taxonômico do fluxograma que demonstra para a gente processamento de dados. Como, por exemplo, um cálculo, uma equação que eu vou executar. Eu tenho que colocar ela dentro do ícone processo. A representação dela é um retângulo, um polígono de 4 lados com 2 lados iguais. Ok, pessoal? E, por fim, eu disse que eu iria apresentar 6 ícones. É o ícone de decisão, o ícone de processo decisório. Esse ícone extremamente importante, essa representação dele extremamente importante, é um losango, como vocês podem ver aqui, e ele vai ser utilizado, por exemplo,
se eu capturei a idade do cara, eu tenho que saber se ele é maior ou menor de idade. O teste lógico para saber se ele é maior ou menor de idade, eu faço utilizando essa representação aqui. Tudo bem, pessoal? São 1, 2, 3, 4, 5, 6 ícones, 6 elementos que eu vou utilizar dentro do meu fluxograma para construir fluxogramas. O que falta aqui é a utilização do conector dos fluxos, por isso que chama fluxograma, mas aí no exemplo que eu vou apresentar daqui a pouco, eu vou explicar esses fluxos para vocês. Tudo bem, galera? Estão conseguindo entender, então, a ideia do fluxograma? O fluxograma, ele é um desenho que vai representar tudo aquilo que a gente já estudou de algoritmos. Tá? E tudo aquilo é o quê? Algoritmos é um passo a passo, estruturado, para resolver problemas, garantindo a repetibilidade da sua solução. Vamos, então, resolver um problema? Vou propor aqui um problema para vocês. Problema simples, problema que a gente já está até acostumado. Observem aí que eu já coloquei aqui a tela preta, aqui, como vocês me pediram. Peço que validem se isso está adequado ou não. Se não estiver adequado, vamos tentar melhorar para vocês conseguirem enxergar aqui, ok? Bom, vamos então ao problema. Cadê o negócio do problema? Está aqui. Vou colocar aquele problema que é o problema clássico, que é capturar a idade do cara e decidir se o cara é maior ou menor de idade. Tudo bem? Então vamos lá. O sistema deve capturar a idade do usuário e informar se ele é maior ou menor de idade. Tudo bem? E aí, galera, eu vou utilizar aqui para representar esse problema, eu vou utilizar, óbvio, a primeira regra para a resolução de algoritmos. É a regra dividir para conquistar. Eu vou pegar esse meu problema maior, vou dividir ele em problemas menores e vou resolvendo passo a passo esse problema. Primeiro, vamos lá. O sistema deve capturar a idade do usuário. Beleza. Esse, então, é o meu primeiro problema. Informar se ele é maior. Legal, esse é meu segundo problema. Ou se ele é menor de idade. Esse é meu terceiro problema. Dividir esse problema, então, em 3 problemas menores. E aí eu vou dando ok aqui na frente ao passo que eu for resolvendo ele. Beber um pouquinho mais de água aqui, porque eu falo demais, certo, pessoal? Tudo bem, pessoal? Conseguiram entender aí? Então, vamos para o primeiro problema. O sistema deve capturar a idade do usuário. Eu vou apagar todos os ícones aqui, eu vou deixar o início. Então, vamos começar a resolver esse problema. Primeira coisa que eu vou fazer, meu sistema ele tem que pedir a idade do usuário, né? Aí o sistema vai perguntar assim, ó, informe a idade do usuário. Tá. Aí eu vou colocar meu conector. E aqui explico esse conceito desse conector. Vocês estão vendo que o conector aqui ele é uma seta. Deixa eu dar mais um zoom aqui, ó, para facilitar o entendimento. Vocês estão vendo que esse meu conector aqui ele é uma seta, beleza? Pessoal, obrigatoriamente tem que ser uma seta. Por quê? Isso daqui descreve um fluxo, por isso que chama fluxograma. Fluxograma, representação visual de fluxo. Eu tenho que sair do início e vir aqui para informe a idade do usuário. Então, eu tenho um caminho a ser seguido. Então, eu tenho uma seta. Em diagramas, de maneira geral, quando eu não tenho seta, quando eu tenho apenas uma ligação sem seta, significa que eu posso ir do ponto A ao ponto B e do ponto B ao ponto A. Isso chama-se, pessoal, navegabilidade do fluxo. Nesse caso aqui, fluxograma para representação de algoritmo, pessoal, eu tenho que ter apenas um caminho de navegabilidade. Nesse caso aqui, do ponto A, que é o início, para o ponto B, essa saída de dados aqui. Conseguiram entender, pessoal? Obrigatoriamente eu tenho que ter isso daqui. Fechado, galera?
Tudo bem? Então, vamos lá o meu problema. O sistema deve capturar a idade do usuário. Já resolvi parte dele, começou o meu programa, informe a idade do usuário. Aí eu vou dar uma entrada de dados aqui para o meu usuário digite a idade dele. É óbvio que eu tenho que fazer uma conectorização aqui para representar que vai sair desse passo aqui e virar para esse passo aqui. Entenderam a questão do algoritmo? É um passo a passo estruturado. Então, é um passo a passo. Ó, começou aqui, veio para cá, veio para cá. É estruturado porque tem ordem, tem um caminho a ser seguido. Para resolver um problema, nós estamos resolvendo aqui parte do problema, é o problema, a parte 1 do meu problema, e garantindo a repetibilidade da solução. Toda vez que esse problema for executado, eu tenho que a mesma resposta, ele vai resolver esse problema. Então vamos lá, o sistema deve capturar a idade do usuário. Poxa, isso já foi feito, ó, capturei a idade do usuário. Aí eu tenho que informar se ele é maior, eu tenho que encontrar aqui se ele é maior de idade ou não. E aí eu vou utilizar uma decisão aqui, ó. Se idade é maior ou igual a 18, ele é maior de idade. Então eu estou utilizando aqui, pessoal, um fluxo decisório para utilização da lógica booleana para saber se ele é maior ou menor de idade. Se ele for maior de idade, significa que essa condição aqui ela é verdadeira, certo? Então, vem para cá se isso aqui for verdadeiro. E é óbvio que tem que ter uma ligação aqui. Observem, galera. Início, informe a idade do usuário, capturei a idade do usuário. Aí testo. Se a idade que o cara digitou for maior ou igual a 18, se isso for verdadeiro, maior de idade. Eu imprimo na tela, aí eu utilizo o ícone de saída de dados, ok? Então, eu estou utilizando saída de dados aqui e saída de dados aqui. Tudo que eu imprimo na tela, pessoal, é saída de dados. Tudo que eu capturo no meu sistema é entrada de dados. Processo decisório, eu tenho o losango, que é decisão. Tudo bem? Continuando aqui. Então, ou seja, informar se ele é maior. Beleza, resolvi o problema. Já informei que ele é maior. Ou menor de idade. Concorda comigo, pessoal, que se essa condição for falsa, ele é menor de idade? Então, vou vir aqui, vou colocar menor de idade e criar um fluxo aqui e digitando que ele é falso. Beleza, se for verdadeiro, vem para cá, se for falso, vem para cá. E aí, galera, eu finalizo o meu programa. Fim. E ligo. Esse cara vem para cá, esse cara vem para cá. Eu tenho que ter um caminho de saída e outro caminho de saída. O fim é a minha terminal. Finalizo o meu programa. Ok? Galera, eu sou mega chato para esses desenhos. Então, vocês vão ver eu ficar tentando fazer os desenhos ficarem bonitinhos. Como esse daqui não ficou. Vocês estão observando aí, né? O problema é a seta que eu perdi a conexão dela aqui. E aí eu vou fazer só esse daqui e vamos ver se... Ih, caramba! Ó, já destruí a minha seta aqui, pessoal. Aí o que eu faço? Vou criar uma outra aqui. O problema é que ela está criando torta, né? Tá bom, vocês entenderam, né? Enfim. E aí, lembra que eu falei que eu vou utilizar a minha primeira regra? A minha primeira regra para representação de algoritmos? Ó, terminei aqui o terceiro, aqui, esqueci de colocar. A primeira regra para a construção de algoritmos é utilizar a técnica do dividir para conquistar, certo? A segunda regra, pessoal, é a utilização da técnica do rastreio. Então, todo algoritmo que eu faço, para eu entender ele perfeitamente, saber que ele está funcionando certinho, eu tenho que rastrear ele, eu tenho que executar ele. É isso que eu vou fazer aqui, ok? Então, primeira regra, dividir para conquistar. Segunda regra, rastreio. Beleza? Vamos rastrear, então, para saber se está certo. Criei aqui minha área de memória. E eu tenho aqui quais variáveis, idade. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma. Não tenho mais nenhuma, não gera nenhuma. Programinha bem simples mesmo. E vamos rodar. Iniciou o programa, o meu sistema vai pedir, vai imprimir lá na tela assim para mim. Informe a idade do usuário. Eu vou então digitar a idade. Vou colocar a minha idade aqui, pessoal. Tenho 25 anos, tá? Cara novo, cara bonito, bem tratado, né?
E aí eu testo. Veidade maior ou igual a 18? Fazendo a substituição, veidade vale 25. 25 maior ou igual a 18, pessoal, isso é verdadeiro, porque 25 é maior ou igual que 18. Vai subir, então, no fluxo verdadeiro e vai imprimir na tela aqui. Aí aqui eu já inicio a colocar a saída do programa. Qual que é a saída do programa? Tudo aquilo que ele vai imprimir na tela. Ah, pessoal, desculpe. Ele vai imprimir na tela primeiro o quê? Informe a idade do usuário. Vai imprimir na tela isso. Depois, sim, ele vai imprimir na tela maior da idade. Tudo bem, pessoal? Conseguiram entender qual é o propósito dessa área aqui de saída do programa? Tudo que o meu programa imprimir na tela vai aparecer aqui. Beleza? E aí vai e finaliza o meu programa. Quando finaliza o programa, tudo sai da memória. Então, eu vou limpar a minha memória para executar ele mais uma vez. Iniciou o programa, informe a idade do usuário. Então, saída do programa vai aparecer assim, ó. Informe a idade do usuário. 2 pontos. E aí, captura a idade. O cara digitou 12. 12 maior ou igual a 18, isso é falso, porque 12 é menor que 18. Então, vai vir para baixo aqui, vai imprimir na tela a saída do programa, menor da idade. Aí vai e finaliza o programa. Com o rastreio, eu verifico se eu resolvo de fato o problema. Vejam que eu testei os dois lados, quando ele é maior de idade e quando ele é menor de idade. E valido se o problema está resolvido de maneira correta ou não. Qual que é o problema? O sistema deve capturar a idade do usuário e informar se ele é maior ou menor de idade. Observe, pessoal, que eu tenho certeza com a execução se esse problema realmente resolve esse problema. Fechado? Se esse problema não, se essa solução que eu propus aqui, utilizando o fluxograma, de fato resolve o problema. Eu pude observar que sim, de fato, ele resolve o problema. Tudo bem, pessoal? Isso então é um fluxograma, tá? Preciso fazer apenas um comentário aqui para vocês. Primeiro, essa taxonomia que eu estou apresentando, essa representação visual do fluxograma que eu estou apresentando para vocês, ela diverge, lembrem-se disso, do livro do Manzano, Algoritmos, que eu vou passar para vocês assistirem. Não tem problema nenhum isso. Vocês vão estudar pelo livro também, vão resolver os problemas do livro. É importante que vocês resolvam esses problemas e vocês vão observar essas diferenças. Mas todos os problemas são passíveis de serem resolvidos utilizando apenas esses ícones que eu apresentei para vocês. Tudo bem, pessoal? Isso é importante. Essa é a primeira coisa que eu tenho a falar para vocês. A segunda coisa que eu tenho para falar para vocês é que eu vou descrever agora o que vocês têm que fazer como ponto de controle 2 desse estudo dirigido 2. Esse estudo dirigido terão 2 pontos de controle. O primeiro ponto de controle é esse que vocês vão ter que fazer. É um estudo comparativo entre diversas ferramentas e o Visio para a construção de fluxogramas, ok? E o outro são exercícios que eu vou passar para vocês, ok? Vocês têm que me entregar. Qual é o limite de entrega? O limite é a prova do estudo dirigido 2. Sempre comigo é assim. O limite é a data da prova do estudo dirigido 2. Beleza? Eu vou descrever nesse vídeo o que vocês têm que fazer como ponto de controle 2. O primeiro ponto de controle desse estudo dirigido. No próximo vídeo, o vídeo 2 desse estudo dirigido, eu vou descrever o ponto de controle 3. Que é o segundo ponto de controle desse estudo dirigido. Para esse vídeo, o que vocês vão ter que fazer é o seguinte. São 2 coisas que vocês terão que fazer para mim. Primeiro, a letra A, podemos dizer assim, vocês vão ter que me informar quais são as outras ferramentas que vocês vão conseguir encontrar para a construção de fluxograma. Ok? Eu quero que vocês pesquisem e listem para mim o máximo de ferramentas que vocês forem encontrar para a representação de fluxograma. Assim como eu mostrei o vídeo para vocês, eu quero que você liste
quantas forem possíveis. Essa é a letra A. A letra B, eu quero que vocês pesquisem uma ferramenta chamada Visualg. Visualg, ok? E eu quero que vocês comparem para mim qual a diferença entre a Visualg e a ferramenta Visio, se é que elas têm alguma diferença. E mais do que isso, eu quero que vocês resolvam o problema da idade e decidir se é maior ou menor de idade. O problema que eu acabei de resolver aqui em fluxograma, eu quero que vocês resolvam dentro da Visualg. Eu quero que vocês testem os recursos da Visualg para me falar qual é a diferença. Como que vocês vão entregar tanto a letra A quanto a letra B? Vocês vão me entregar pelas redes sociais. Okay? A letra A, você pode tirar uma foto do nome de todas as ferramentas que vocês encontraram, digite direitinho lá no bloco de notas ou no Word, tirem uma foto, me marquem. Essa é a letra A desse ponto de controle. E a letra B, eu quero que vocês mostrem para mim o resultado lá na ferramenta Visualg desse problema. Eu quero esse problema implementado dentro da Visualg. Eu quero que vocês pesquisem e me falem qual é a diferença, se é que tem diferença. Tudo bem? Publiquem nas redes sociais de vocês e me marquem. Só assim eu vou conseguir atribuir a pontuação para esse ponto de controle. Esse, então, é o ponto de controle 2, que está dividido entre letra A e letra B. O ponto de controle 3 eu apresento para vocês ao final do vídeo 2 do Estudo Dirigido 2. Lembrando que nós estamos aqui no vídeo 1 do Estudo Dirigido 2, cujo tema é fluxograma. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Por favor, acessem o fórum e postem lá as suas dúvidas. Vamos tentar discutir as coisas pelo fórum dentro do Siga. siga.fagoc.br. Acessem o Estudo Dirigido e vão na parte de fórum do Estudo Dirigido 2. Beleza, pessoal? Eu começo a me despedir aqui e apenas para reflexão. A primeira regra que eu estou utilizando para a construção de algoritmos é a técnica dividir para conquistar. Beleza? Reflitam. Será que essa técnica eu não posso utilizar ela na minha vida para resolver qualquer tipo de problema e não somente problemas de foro computacional? Galera, sucesso para vocês. Reflitam sobre isso que eu falei. Parem de reclamar. Enxerguem sempre o lado positivo de todas as situações. Grande abraço e até a próxima, galera.